Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre decks budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje, iremos direto para Lorien, o plano sem humanos, lar de inúmeras criaturas e histórias fantásticas e de um gigante que entende muito sobre ambos. Brion, ou Brion, braço daço, é um gigante guerreiro 4/4 que custa 2 qualquer, uma branca e uma vermelha. Ele possui vínculo com a vida e uma curiosa habilidade, que diz que pague uma mana vermelha, vire essa criatura e sacrifique uma criatura que não seja Brion braço daço. Brion braço daço causa dano igual ao poder da criatura sacrificada ao jogador alvo. O nosso grande amigo aqui é um personagem interessante, presente nas histórias sobre Lorien, que se encontra algumas vezes com Riz durante a trama. Irmão de Kiel e de Roshin Logorreia, Brion era um vagante à procura de histórias, sempre compartilhando-as com sua irmã. Ele era emotivo e mais falante que o seu irmão Kiel, passando a impressão e energia de um adolescente em seus melhores anos. E, bom, assim como todo adolescente, tem gente que gosta e tem gente que tolera. E aqui, certamente obrigaremos nossos oponentes a nos tolerar. Essa habilidade de causar dano igual ao poder da criatura sacrificada pode ser muito forte. Obviamente, dependendo apenas de quanto era o poder que a criatura sacrificada tinha. Se o Brion só pudesse sacrificar uma criatura 2/2 ou 3/3, dificilmente seria justificado usar ele como comandante. Porém, quando usamos os nossos truques para colocar criaturas 7/7, 15/15 ou até mesmo 40/40 no campo de batalha, fica bem claro porque esse deck é uma ameaça quando funciona. Sem falar que, quando o Brion sacrifica a criatura e causa dano, por conta do vínculo com a vida, nós ganhamos esse dano de volta em vida. Porém, fica a pergunta, como que faremos isso, hein? Como muitos sabem, um deck Boros no topo de toda a sua grande pilha de compra de cartas e aceleração de mana, dificilmente vai conseguir fazer rápido um bicho gigantesco de 7 manas ou mais, através de maneiras honestas. E, até lá, pode ser que seja honestamente tarde demais. É por isso que incluímos aqui bastante aceleração de mana, efeitos de descarte e, finalmente, reanimações. Caso consigamos descartar e reanimar um bicho de 7 ou mais manas no turno 4, por exemplo, nós simplesmente podemos interromper o fluxo de jogo de uma maneira bastante severa. E além disso tudo, nós temos, sim, uma boa quantidade de criaturas grandes que são bem conjuráveis, caso tenhamos tempo. Assim você pode jogá-las da sua mão e usar reanimações como uma forma de resiliência aqui, trazendo-as de volta após morrerem. Ou seja, resumindo tudo que eu disse até agora, temos para hoje uma lista do Brion mais Control, que honestamente surpreende bastante. Eu tenho um amigo que joga bastante, eu já enfrentei várias vezes um deck de Brion Control e faz um estrago. E por último, esse vídeo foi um pedido do amigo Raimundo Nonato, que disse que, muito da hora, parabéns. Mano, eu gostaria de ver um Commander do Brion Braço Daço, pois nunca vi um BR dele, só gringo. Seria inédito. E, bom, eu não vou fingir que eu procurei pra ver se era inédito ou não, mas tá aí. E se igual ao Raimundo você quer ver o seu pedido de comandante aparecendo num vídeo do Budgetório, comente abaixo. Essa é a prova de que funciona, então tenha paciência, comente e uma hora pode ser que apareça. E sem mais delongas, para ouvir todas as histórias que o nosso amigo barbudo aqui tem a contar, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos parar e ouvir histórias de como que o nosso grande amigo Brion cresceu pelas terras de Lorien e de seu treinamento para se tornar um guerreiro. Depois, ouviremos alguns sábios conselhos de como lidar com problemas que podem vir a estragar a nossa viagem pelo plano. E por último, ouviremos a história especial do gigante, da vez que ele enfrentou um exército inteiro sozinho, e obteve assim o título de Braço Daço. Então, vamos para a primeira parte. Brion Braço Daço cresceu nas cadeias de montanhas de Lorien, e assim como muitos gigantes, ele recebeu treinamento de batalha, para poder cuidar de si mesmo. Desde cedo, foi-lhe ensinado que mesmo sendo grande e pesado, um gigante não pode se dar ao luxo de se mover lentamente pelo campo de batalha. Portanto, ele teria que aprender a acelerar os seus movimentos. Na curva 1, temos o Anel Solar, um clássico do Commander. Na curva 2, temos Sinete Arcano, Sinete Boros para gerar mana de nossas duas cores, Diamante de Fogo e Diamante de Mármore, que entram virados e geram mana vermelho e branco, respectivamente. Na curva 3, temos Esfera do Comandante, que gera mana de qualquer cor e pode ser sacrificada para comprar uma carta. Garrafa da Água Infinita, que também corrige mana e nos tira o limite de cartas da mão.
Selo de Patriarca, que pode desvirar o nosso comandante, gerando assim bastante sinergia nesse deck. Na curva 4, temos apenas o Cristal Dourador das Pedras, que nos gera 2 manas incolores, ou cuida de cemitérios dos nossos oponentes e nos compra uma carta. Além dessas pedras que geram mana, temos no deck também a Bijuteria do Viajante e a Paisagem Infinita. Ambas nos permitem pagar 2 para sacrificá-las e buscar terrenos básicos na mesa, o que acelera mana e cor de cor. Outro princípio ensinado aos gigantes é de que às vezes você deve se desprender das coisas, deixando para trás algo a fim de obter mais vantagens no futuro. Por isso, efeitos de descarte e compra são essenciais aqui, complementando a estratégia do deck e gerando uma maior afinidade com as nossas ferramentas de jogo. Descoberta emocionante e frição de possibilidades são basicamente a mesma carta para fins práticos aqui. Descartamos uma quantidade de cartas e compramos aquela quantidade mais um. Tudo isso por 2 manas. Pilhagem Fiel, além de possuir um custo de recapitular, diferencia-se das nossas outras cartas comprando primeiro e descartando depois. Piromante Desdenhoso pode nos comprar várias cartas ao longo dos turnos e servir de remoção de criaturas também. Chave da Cidade é realmente perigosa no cenário correto. Podemos descartar uma carta para que qualquer criatura, seja ela nossa ou não, ficar imbloqueável até o fim do turno. E é claro, quando ela desvira, podemos pagar 2 e comprar uma carta. Sorte Grande é bem semelhante aos efeitos de 2 manas de compra e descarte, porém ela nos gera 2 tesouros, o que efetivamente a torna 2 manas e pode ser bem relevante, caso tenhamos a possibilidade de descartar algo e utilizar esse mana extra turno que vem. Por último, Magos da Roda pode fazer o efeito da carta Roda da Fortuna, caso sacrifiquemos, enchendo o cemitério no processo. Claro, nem somente de descarte vive o homem, ou o gigante. Temos também alguns efeitos variados de vantagem de cartas nesse deck. Olho de Vecna nos compra uma carta por turno caso paguemos 2, e uma carta quando entra no campo de batalha. E para um deck que ganha tanta vida, esses 2 de vida que ele sempre pede não é relevante realmente. Etali, Tempestade Primordial, é um bichão que nos gera vantagem de cartas apenas por atacar. Ele é basicamente a carta perfeita para um deck Control Reanimator como o nosso, pois podemos roubar no custo de mana dele, trazendo do cemitério, e gerar uma grande vantagem sem nenhum investimento de mana adicional. Vamos então para a parte 2 do vídeo. Agora que sabemos mais sobre o passado do nosso companheiro gigante, ele muda de assunto de suas grandes histórias para dar alguns conselhos úteis a um colega viajante como nós. Primeiro, ele nos diz que mais vale uma carta na mesa do que 2 no topo. O que quer dizer que devemos, sim, usar mágicas de proteção para garantir que as nossas peças de jogo que são importantes sobrevivam. Abrigo de Segiri é uma carta modal de Zendikar, e podemos pagar 2 manas para que a criatura-alvo ganhe proteção contra uma cor até o fim do turno, ou podemos jogá-la como terreno virado que gera mana branca. Botas Peligeira é uma carta super importante aqui. Elas concedem ímpeto para o Brion, que é bem bacana, e resistência à magia, o que protege de remoções que dão alvo. Deixar o acaso pode retornar qualquer número de permanentes que controlamos para nossa mão. E de quebra, ainda podemos usar do cemitério a parte que diz que podemos descartar qualquer número de cartas e comprar uma carta para cada carta descartada. O que é sinergia extra, caso tenhamos descartado isso aqui para pagar algum custo adicional de cartas de profissão de possibilidades. Depois, aprendemos que a pressa é inimiga da remoção. Logo, se algum oponente fizer algo que periga desencarrilhar o jogo muito cedo, podemos remover essa ameaça com as nossas variadas remoções. Machado Relampejante pode, em velocidade instantânea, dar 5 de dano a uma criatura, caso pagamos 6 manas, ou descartemos alguma carta, como alguma bomba que pode ser reanimada ou aquele terreno que está sobrando. Pira Catártica existe na mesma pegada do Machado, é mais redundância de compra e descarte e de remoção de criaturas, dessa vez pequenas. Fender pode destruir qualquer artefato ou encantamento ou dar 3 de dano à criatura-alvo, raramente sendo uma carta inútil. De fato, a pior parte dela é ser feitiço, mas a gente pode viver com isso. Falando em feitiços, reduzir a memória é a nossa outra remoção em velocidade de feitiço. Porém, ela compensa isso sendo um efeito de exílio, exilando qualquer permanente não de terreno e criando uma ficha 3/2 que geralmente não é muito relevante. Claro, temos aqui também a versão melhor do reduzir a memória, o Presente Generoso. Esse é um efeito tão bom que nós usamos 2, só que esse aqui, em vez de exilar, ele destrói, mas é uma mágica instantânea. Desgastar e Rasgar lembra o Fender, porém aqui podemos destruir um artefato e também um encantamento por 3 manas. E caso destruir não resolva o nosso problema, Esmagar o Contrabando faz o mesmo que o Desgastar e Rasgar por 1 mana a mais, porém ele exila aqueles 2 alvos.
Postura Valente é uma carta que destrói a bomba do seu oponente em velocidade instantânea, ou protege o seu comandante. Essa é uma carta que não para de me surpreender conforme eu uso ela, e recomendo que todos deem uma chance. E caso você não queira dar uma chance, Espadas em Arados também é uma carta bem legal, porém ela é mais cara. Por último, Elspeth Derrota a Morte é uma saga que no primeiro capítulo exila a permanente com custo 3 ou maior, que atrasa o jogo no segundo capítulo e que reanima uma criatura do nosso cemitério no último capítulo. Ou seja, basicamente tudo que a gente quer para esse deck. E por último, aprendemos que criatura mole em board dura, tanto bate até que fura. Portanto, para evitar que o nosso total de pontos de vida sejam furados por uma board muito grande, destruímos aquelas criaturas com as nossas limpezas de mesa, preservando assim o nosso total de vida. Ajuste de Contas Divina pede para que todos os jogadores escolham uma criatura, e que depois sacrifiquem todas as criaturas não escolhidas. Ela é muito boa aqui, pois preserva a integridade do nosso comandante e lida até mesmo com efeitos de indestrutível. E, como quem não quer nada, ela ainda possui Recapitular, sendo assim uma limpeza de mesa dupla. Nova Purificadora destrói todos os artefatos e encantamentos, ou todas as criaturas, sendo assim bastante flexível. Fumigar destrói todas as criaturas e ganhamos 1 de vida para cada criatura destruída dessa forma. Novamente, segura o jogo que é uma beleza, pois lida com os bichos e ainda nos ganha brincando uns 7, 10 de vida ou mais. Renascimento Phyrexiano destrói todas as criaturas e criamos uma ficha de horror artefato X/X, sendo X o número de criaturas destruídas, o que ajuda a segurar qualquer porrada que tomaríamos e ainda por cima faz um bicho de tamanho respeitável, que o Brionne pode sacrificar. Hyusei, a Estrela Caída, dá 5 de dano a cada criatura sem voar quando morre, ou seja, ele interage muito bem com o Brionne, pois queremos sacrificá-lo. Gigante Manto de Reino é uma criatura 7/7 custando 7 manas. Que é um corpo bom por um preço ok. Porém, a parte de aventura dele, Despojar-se, destrói todas as criaturas não gigantes por 5 manas, o que, novamente, ignora o Brionne. Inversão de Undo é o nosso botão de reiniciar, que limpa a mesa pelo alto custo de 8 manas. Porém, não tema, caso você não tenha tanto mana assim, você ainda pode facilmente usá-la mais cedo no jogo, como um terreno virado, que gera mana branco. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento, que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a última parte deste vídeo. Deixando os assuntos mais sérios de lado, nós juntamos para ouvir uma das muitas histórias de Brionne Braço-Daço, sobre a vez que ele lidou sozinho, por exemplo, com o exército de Bogarts e ganhou o seu título. Primeiro, ele disse que se aproximou dos exércitos dele no início da manhã, ou era lá para 6, ele não lembra realmente. Ele só lembra que ainda estava meio escuro. E como já dizia o flavor text da carta Granada Goblin, nunca subestime as qualidades aerodinâmicas de um Goblin comum. Por isso, usando cartas como Emprego Involuntário, Ganância Traiçoeira e Ato de Agressão, podemos tomar controle de alguma criatura inimiga para que o nosso comandante a sacrifique. E também para gerar mais redundância no quesito de tomar controle de criaturas inimigas, também usamos Traição da Canção da Loucura, que ganha controle e pode também ser jogada como um terreno, Mantícora Conquistadora, que custa mais mana, mas de quebra é um bicho 5/5 com voar, ou seja, sacrifício em dobro, ou pelo menos um bicho gigante que bloqueia e bate bem. Primordial de Metal Fundido é a versão mais espalhafatosa da Mantícora, tomando controle de uma criatura de cada oponente. E falando em controle, controle de turba, que ganha controle ou de todas as criaturas pequenas, ou de todas as criaturas grandes, sendo frequentemente uma mágica letal para pelo menos um de seus oponentes se a bot estiver grande. E caso o nosso comandante não esteja no campo de batalha, ou queremos sacrificar 2 criaturas num só turno para dar dano, temos as seguintes mágicas que servem como redundância: Arremessar, Baque e Fúria de Kazul, que vão sacrificar uma criatura e causar dano igual ao seu poder em qualquer alvo. Tomar as rédeas, que é o meio termo entre a categoria anterior e a atual, pois pode tanto tomar o controle de uma criatura ou sacrificá-la para causar dano. E sim, caso paguemos o custo de entrelaçar, fazemos ambos, nessa ordem exatamente. Fogo da Alma é uma carta interessante aqui. Ela não sacrifica a criatura, mas sim apenas faz com que a mesma cause dano igual ao seu poder em um alvo. Dependendo de como você vê isso, é bom e ruim, né? Pois gostaríamos sim de sacrificar criaturas roubadas dos nossos oponentes, mas também é muito interessante causar dano com uma criatura nossa sem perdê-la. Porém, quais são as tais criaturas que tanto falamos sobre sacrificar, hein? Já vimos o Hyusei, mas quais são as outras criaturas temíveis invocadas por Brionne Braço-Daço nessa luta que causam quantidades massivas de dano ou nos geram valor? Bom, temos Golias Dorsovila e Alma da Eternidade, que são ambas criaturas que custam um monte de mana, são grande/grande, causando um grande estrago quando sacrificadas com Brionne. Titã Triplicador é um bicho 9/9 que se divide em 3 bichos de tamanho moderados com habilidades úteis. Um bom finisher, bom de se sacrificar também,
e melhor ainda de reanimar. Paradigma de Nictus é a criatura com maior potencial do deck. Podemos descer ele e não ter nenhuma maneira de ganhar vida, eu sei. Podemos também descer ele e perdê-lo para uma remoção de encantamentos. Porém, galera, quando descemos ele e sacrificamos um bicho que seja pelo menos um 5/5 com Brionne, ferrou. Lascou pra todo mundo. Desiste, larga. Vai ficar tudo muito grande, é bem difícil de voltar disso. Vingança Perseguidora dobra o dano do Brionne, pois quando a criatura morre, ela mesma causa dano igual ao poder da criatura também. Escudeiro Altruísta é o único efeito de prevenção de dano no deck, mas ela o faz muito bem, virando um bicho do tamanho de um caminhão e pode ser sacrificada. Porém, não acabou por aqui, pois como o exército de Bogarts era um dos maiores de toda Lorien, Brionne teve que recorrer ao seu ensinamento secreto dentre os gigantes, o de utilizar o poder de toda a mana branca para trazer ao seu lado aliados caídos, gerando assim uma vantagem para finalizar o conflito. Ressurreição, Sopro de Vida e Atrasado para o Jantar são todos feitiços de custo 4 que retornam uma criatura de seu cemitério para o jogo. Recuperação Milagrosa faz o mesmo por 5 manas, porém ela bota o marcador da criatura e é instantânea. Feldan da Terceira Via cria uma ficha de criatura artefato por 3 manas que é uma cópia de uma criatura que possuímos em nosso cemitério. Ou seja, ele é um grande motor de reanimação onde a gente vai sacrificar as fichas que ele faz antes delas irem embora. E falando em sacrificar antes de ir embora, Luca, Vinculador Errático, é um planinauta que pode descartar cards de criatura para comprar 2 cards e reanimar criaturas até o fim do turno. Perfeito para o sacrifício do Brionne, que nem eu tinha dito. E o outro lado dele é uma marginal proteção contra remoções, mas eu não contaria com isso para proteger a minha mesa. Essa carta realmente está aqui pela parte do Luca. Titã do Sol é um clássico dos decks brancos. Ele retorna apenas permanentes pequenas, mas, no geral, é uma grande peça de valor para decks control. Pastor de Eméria é mais um motor de reanimação, e apesar de caro e específico, quem já tomou um vindo do oponente sabe como esse bicho é complicado de lidar. Ele por si só volta criaturas quando jogamos planícies, e mesmo se lidado com, podemos reanimá-lo novamente, criando assim um problema enorme para os nossos oponentes. Eles precisam dar um jeito de exilar esse bicho do cemitério, é complicado, ele volta os bichos E foi assim, com uma fúria que queima mais forte que os elementais flamíneos e uma força de união com seus aliados conjurados, Brionne enfrentou o maior destacamento Bogard de Lorien, arremessando um por um e trazendo de volta o que precisava, para gerar mais munição. E diz ele, com um grande sorriso no rosto, que arremessou criaturas desde as 5 da manhã até o meio-dia, onde ele sentou-se no campo de batalha para comer sozinho após subjugar os seus oponentes. E se isso é verdade, bom, só ele sabe. Agora, roleplay à parte, vamos dar uma olhada na nossa base de mana. Temos vários terrenos básicos, divididos entre planícies e montanhas. Temos vários terrenos que irão fazer ambas as nossas cores de mana, como o Caminho da Ascendência, o Campo Sapio Forte, a Chaneca Vicejante, o Penhasco Marcado pelo Vento, Penhasco Vicejante, que tanto de penhasco, Ponte de Ferrugivale, Portão da Guilda Boros, Prado Alpino, Templo do Triunfo e Torre de Comando. Temos também alguns terrenos de utilidade aqui. Ruína Enterrada volta um de nossos 15 artefatos de nosso cemitério para a nossa mão. Sanatório das Cordilheiras de Gaia faz com que todos os jogadores comprem uma carta e descartem uma carta, o que ajuda no plano de Reanimator. Mercado Alto pode sacrificar uma de nossas criaturas em resposta ao efeito de ganhar controle inimigo, ou até mesmo sacrificar uma criatura inimiga que a gente roubou. Relicário de Beira de Estrada nos compra uma carta caso controlemos um artefato e outra caso controlemos um encantamento. Já deixo avisado aqui que ela geralmente compra só uma carta, mas vale bastante a pena, ainda mais conseguimos voltá-la com o Sun Titan. Passagem do Ladino pode deixar uma criatura imbloqueável até o fim do turno. Ou seja, podemos usar isso aqui até mesmo de maneira política, deixando uma criatura inimiga imbloqueável. Fortaleza dos Matadores dá ímpeto e vigilância para a criatura alvo, o que muitas vezes é tudo o que precisamos para fazer um estrago considerável. Mas então quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela, no site da Liga Magic. Lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, ou seja no site Moxfield. E antes de finalizar, um aviso rápido. Por conta da mudança brusca de tempo, eu tô com a garganta bem arrebentada. Logo peço que tentem relevar qualquer problema de áudio que esse vídeo tenha tido. E bom, por hoje é isso. Caso tenham gostado dessa experiência, deixe um gostei e compartilhe. E caso você tenha achado que faltou alguma carta budget que você usaria, ou que você tenha alguma dúvida, ou até mesmo uma sugestão de vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. E eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá, esse foi o Tech do Brionne Braço Daço. Eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!